aplicação dessa narrativa no projeto Trajetórias Docentes. Bom, acho que eu devia ter trazido alguma anotação, não trouxe nada, não me preparei muito bem para essa gravação, mas lembrando que eu escrevi como memorial, vou começar pela apresentação. Meu nome é Júlia Dionísio, eu sou professora de Biologia, Ciências e Biologia, e eu sou uma aficionada pelos estudos de gênero. Então, é mais ou menos nessa trinca de reflexões que eu trago no meu memorial. Então, pensando como eu cheguei na docência, assim, meio tendo em vista que todo mundo falou aqui, como chegou na docência, a docência foi uma decisão muito pragmática para mim, assim, a possibilidade de conseguir um trabalho, de me tornar independente financeiramente muito rápido. Eu venho de uma família, minha mãe é professora, meu pai trabalhou por muitos anos como operário de indústrias básicas, dois sindicalizados, então eu vivi uma infância muito imersa nesses espaços politizados, fosse no partido, fosse nos sindicatos, nas associações de professores. Então, vivi uma infância nesses espaços que me preparou para enxergar a docência de uma maneira muito pragmática, muito voltada para a realidade da profissão, sem muito olhar muito apaixonado pela profissão. Então, eu cheguei na docência, cheguei na graduação desse jeito, já pensando na licenciatura, fosse ela em qual área que eu fosse escolher, né? A biologia já foi um pouco diferente, assim. Eu sempre gostei muito de ciências, dos temas. Eu vivi boa parte da infância num quintal assim muito cheio de natureza, então eu tinha essa vontade de tecer essas observações sobre a vida de alguma maneira. Eu acho que boa parte do ensino médio, quando eu já estava assim, já madura para fazer algumas observações sobre o campo de conhecimento, eu fui uma péssima aluna de biologia. Então, quando eu voltei para o estágio supervisionado, no finalzinho da graduação, para a escola onde eu cursei o ensino médio, minha professora se espantou com o fato de eu estar cursando biologia, porque ela me achava uma aluna apática, assim, uma aluna que, não sei, que talvez não expressasse o interesse da maneira como ela gostaria, apesar dela ter sido uma professora assim, muito tradicional. Então, não era muito que me interessava. Eu gostava do curso técnico, eu fiz do curso técnico agrícola lá na Universidade Rural. Então, eu gostava das associações que se podia fazer com os temas de ciências. Eu gostava dos debates políticos que se desdobravam, né, do meu curso técnico, né, técnico agrícola, então dinâmica agrária, movimentos sociais. Eu gostava muito de fazer esse vai e vem entre esses debates e os campos de conhecimento. Então, eu acho que talvez por esse motivo eu não expressasse tanto interesse pela memorização, né, que eu via naquele ensino de biologia. Mas mesmo assim, fui fazer biologia na Rural, me formei em 2015 e por volta dessa época eu estava já, a pós-graduação não fazia, assim, não estava no meu horizonte em momento algum, assim, eu não pensava em fazer pós-graduação, eu pensava em trabalhar imediatamente, mas os concursos naquela época não estavam acontecendo como eu precisava que acontecessem e, estimulada pela minha professora, minha orientadora na época, eu escrevi um projeto aqui para a Universidade Federal Fluminense e acabei chegando aqui, né, com um projeto dentro dos estudos de gênero e formação de professores. Eu fui orientada pela professora Jaqueline Girão aqui durante o mestrado, e eu acho que é bom explicar como é que eu cheguei na temática de gênero, que também é super importante, né? Gênero é uma maneira como a gente lida com os corpos, né? Uma maneira como a sociedade lida com os corpos. E esses corpos, muitas vezes, a gente estuda de um jeito meio de cabeça para baixo na biologia. Então, quando eu tive a possibilidade de encontrar nas minhas reflexões políticas, principalmente por ter vivido numa família muito naquela posição de ser a única menina, a única sobrinha, a única prima, né? E meu pai ter sido uma referência familiar, porque meu pai sofreu um acidente de trabalho e ele era a figura, né, do cuidado na minha casa, minha mãe trabalhava fora, então isso criou na minha percepção de criança, que depois eu fiz uma leitura já mais velha, uma percepção muito diferente dos papéis sociais e tudo mais. E eu acho que é a partir daí que começam as minhas primeiras observações
com relação às dinâmicas de gênero, né? A dinâmica do que fazer, de como me comportar, de como me colocar, né? De como vivenciar, encontrar o meu espaço nessa dinâmica de gênero. Então, quando eu encontro já na universidade, né, essas referências dos estudos de gênero, eu começo a reler a minha própria trajetória, a minha própria infância, os grandes conflitos que eu tive com a minha família, com os meus pais. E aí, a partir disso, eu começo a perceber como existe, né, a possibilidade de colocar essa lente de gênero em outras coisas, inclusive para dentro da biologia e para dentro da pesquisa em educação. Que foi justamente a maneira que eu encontrei, né, na verdade, a maneira como muitas pessoas me fizeram enxergar, de amarrar todos esses meus interesses, né? Seja biologia, seja estudos de gênero, seja docência. Tudo isso se encontrou dentro da pesquisa em educação. E é isso que eu tenho feito aqui, inicialmente pesquisando mulheres na ciência e agora com um olhar voltado para a escola, já no mestrado, não, porque agora se desdobrando no doutorado, com a formação de professores dentro da temática de gênero e a maneira de ressaltar como é que o gênero se desdobra dentro dos saberes docentes. E é isso. Obrigada.